Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. O que é ascensão? O que é ascensão? Olha aí. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Você não acha estranho ver tantos desenhos, pinturas e ilustrações do nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, apenas na cruz, não naquele momento da ascensão, não na sua glória, mas só na cruz, o tempo inteiro na cruz? Você não acha estranho? Se ele venceu a morte, ressurgiu e ascensionou, por que que esse ressurgimento e ascensão não são mais comentados do que o seu momento na cruz? Ué, o momento de glória dele foi o momento que ele venceu a morte, que teve a ascensão. Por que que isso não é tão falado? Toda hora ele na cruz, toda hora ele na cruz. Por que esse momento de glória, de ressurgimento, de ascensão não é mais falado? Você não acha estranho? Afinal de contas, o que aconteceu com Jesus depois desse momento na cruz? É tão pouco falado, é tão pouco comentado, é tão pouco estudado, que a gente é obrigado a falar o que está lá, inclusive no texto, está lá no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos confirmam a mesma coisa. Estranho, né? Então, momento de glória não é falado. Momento anterior, que é uma aparente derrota, mas não foi uma derrota. É uma morte que não foi uma morte. Aí todo mundo fala, todo mundo vê, etc. Mas o momento seguinte, que é o momento de glória, não é comentado? Não é estranho? O que falarei hoje não é interessante apenas para aprofundarmos o conhecimento nesses 3 mistérios de Jesus. A morte que não é morte, o ressurgimento, a ressurreição e a ascensão. Então falaremos desses 3 mistérios. Mas nós falaremos também na nossa perspectiva, na perspectiva humana. Ué, André, não, mas isso é de Jesus, isso não tem nada a ver com o ser humano. Será? Eu vou mostrar que tem a ver conosco, sim. Mas também é muito importante para a nossa vida na atualidade. Então vou mostrar o que isso é importante para a nossa vida na atualidade. Vamos hoje retirar o véu. Vamos tirar o véu. Ou desvelar. Ou revelar. Entende? Então, desvelar, revelar, é tirar o véu. Dos 3 mistérios do final de existência de Jesus na densidade humana. Olha aí, já começam alguns mistérios. Então ele sai da nossa densidade e vai para uma outra frequência vibratória. Já estou adiantando alguma coisa. Depois, aplicaremos esses mistérios em nossas vidas. Então eu vou mostrar como esses mistérios podem ser aplicados nas nossas vidas. Então são mistérios importantes de serem conhecidos, não apenas do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, mas principalmente no sentido cósmico. E o sentido cósmico é o sentido que nos abrange. Então vamos observar isso no sentido cósmico. Foi um fenômeno cósmico que aconteceu, não de crendice, mas de cosmos. Então vamos entender isso. Isso tem um significado muito maior do que uma crendice. Eu acredito, eu não acredito. Tudo isso não é tão importante o que eu acredito. Mas o que acontece cosmicamente, os princípios cósmicos, estes sim são importantes porque nos envolvem. Os 3 mistérios são, primeiro, a morte não morrida de Jesus. Como é que pode ser uma morte se ele não morreu? Então a morte não morrida. Segundo,
o ressurgimento ou a ressurreição. Isso é estudado pela teologia, mas era muito mais estudado pela teologia antiga, estranhamente, né? Não é tão estudado pelas novas teologias, né? Estranhamente. Mas antigos teólogos estudavam profundamente esses mistérios. E terceiro, ascensão ou subida aos céus, né? Ascensão é elevação, né? Que elevação foi essa? Vamos ver. Já vou adiantar. Elevação da frequência vibratória. Tá? Elevação energética, elevação da vibe. Aqui estamos na vibe mundial. Então, elevação da vibe, da frequência vibratória. Vamos tirar então os véus. Tirando os véus do primeiro mistério. Morte não morrida. É uma morte, mas não foi morrida. Que morte é essa? Mas essa é a nossa situação humana também. Nós também temos uma morte não morrida. O Platão já demonstrava que o que morre é o corpo. A alma permanece. Claro que cada religião vai falar uma coisa. Então, nas religiões cristãs, e aí eu estou falando do catolicismo, da religião ortodoxa cristã, estou falando do movimento evangélico, né, da religião evangélica, e todas as suas matizes, né, em todas as suas visões, vão falar da ressurreição, sim. Mas as religiões orientais e o espiritismo kardecista vai falar da reencarnação. Mas o importante é que todos veem uma continuidade. E hoje estamos falando da ressurreição, do ressurgimento. Então, primeiro, morte não morrida. É o que acontece com todos nós. O que falece são as funções vitais do corpo denso. O que continua é a alma. Isso Platão já descrevia com grande propriedade num diálogo, por exemplo, o Fédon. No Fédon ele fala isso. Em outros tantos diálogos, né? Apologia de Sócrates, que foi sobre o falecimento de Sócrates bebendo a cicuta, na condenação dele, também se falou isso, né? Da questão da morte, o que acontece depois da morte. Como sabemos, desde a mensagem trazida pelo nosso grande mestre filosófico Platão, eu particularmente entendo que ele foi o maior filósofo de todos os tempos, na minha visão, e respeito todas as demais visões, mas na minha visão, o grande filósofo foi Platão. Claro, na sequência temos Aristóteles e tantos outros grandes filósofos, mas Platão... Então, Platão descreve isso justamente, que o que morre é o corpo, e não a alma ou o espírito. Vamos colocar por enquanto como sinônimos, né? Alma e espírito como sinônimos. Então, essa parte imaterial não morre, ela tem continuidade. Então, uma morte não morrida por isso. Então, na história de Jesus, o Cristo, o seu corpo faleceu por 3 dias e até foi enterrado num sepulcro, enquanto sua alma desceu à mansão dos mortos. Então foi lá na mansão dos mortos e passou por vários lugares, né? Em 3 dias a alma de Jesus peregrinou por vários lugares. Então foi para vários lugares. Então, vamos agora para o segundo mistério. Segundo mistério muito importante. Que foi o ressurgimento ou a ressurreição. E aqui vamos entender um detalhe muito importante. Esse detalhe é muito importante. Jesus o Cristo ressurge unindo a sua alma ao seu corpo. Ele não vai ressurgir apenas como alma ou como espírito. Ele une a alma de novo ao corpo. Olha aí
o mistério. E é importante esse mistério, e nós vamos ver o porquê, por alguns estudos teológicos. Com o mistério do corpo glorioso de Jesus. Então, alguns teólogos mais antigos, né, estudavam esse mistério do corpo glorioso de Jesus. E falavam, sim, ele volta ao corpo, mas o corpo se torna um corpo diferente. No quê? Na frequência vibratória. É um corpo que eleva muito a sua frequência vibratória. E aí a gente vai ver tudo o que aconteceu. Nós vamos observar agora tudo o que aconteceu envolvendo isso e desvelando, tirando o véu desse mistério. Os estudos da teologia cristã, mais profundos, geralmente mais antigos, né? Então aí eu estou falando dos grandes teólogos cristãos. Então eu estou falando de Agostinho, chamado pelos católicos de Santo Agostinho. Estou falando de Tomás de Aquino, chamado pelos católicos de São Tomás de Aquino. Agostinho fez a patrística, ele era da época da patrística, né? Patrística vem de padre. E São Tomás de Aquino, ele era da escolástica. A escolástica vem de escolas, né? Então as escolas de sabedoria, né? E tudo mais. Então esses grandes teólogos do passado estudaram esse mistério do corpo glorioso de Jesus. Então, esses teólogos investigam esse mistério do corpo glorioso, e tantos outros teólogos e outras pessoas que gostam, né, de estudar mais profundamente. Jesus uniu novamente a sua alma ao seu corpo. Ele não se tornou um espírito, ele uniu novamente a sua alma ao seu corpo. Isso é importante. É um corpo diferente, que apresentava elevada frequência vibratória. Então é um corpo que elevou, e aí já estamos adiantando a questão da ascensão. Elevou o quê? A frequência vibratória. A ascensão é elevação. Elevou a frequência vibratória. O corpo glorioso de Jesus vibrava tanto, numa frequência tão elevada, que se tornava invisível para os olhos humanos. Então vamos entender uma coisa. Quando tem algo de uma frequência vibratória muito elevada, nós não vemos. Por quê? Aí eu vou explicar pela física. Vamos lembrar que só enxergamos uma frequência específica de luz. Nós só enxergamos do vermelho ao violeta. Nós não enxergamos as frequências abaixo do vermelho ou frequências infravermelhas e não enxergamos as frequências acima do violeta ou frequências ultravioleta. Então, essas frequências nós não vemos. Então, como ele estava numa frequência vibratória muito elevado, os discípulos não o viram, não o viam. Em síntese, os olhos humanos não conseguem enxergar frequências de luz muito elevadas e, por isso, Jesus ficou invisível aos olhos humanos. Então, ele não estava visível. Ninguém via ele. Mas, para se tornar visível, ele, provisoriamente, o nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo, baixou a frequência vibratória e, na sequência, pediu para Tomé tocar em suas chagas. Porque Tomé duvidava, dizia, não, eu preciso ver para crer e tudo mais. Então, Cristo baixou a frequência vibratória e pediu para tocar em suas chagas. Inclusive para perceber que era o mesmo corpo. Olha, esse é um detalhe também importante. E constatar que Jesus voltou ao mesmo corpo. Ele voltou ao mesmo corpo e elevou a frequência vibratória deste corpo. Você não acha pelo menos estranho que esses fenômenos tão maravilhosos de Jesus sejam tão pouco comentados pelas religiões? Você vê toda hora Jesus na cruz e sofrendo e sendo chicoteado, coroa de espinhos. Só isso.
São poucas as igrejas e templos que mostram o Cristo ascensionado. Por que isso? Por que essa ênfase na morte não morrida? E não a ênfase no ressurgimento e na ascensão. Desta forma, vamos para o terceiro mistério que aconteceu com Jesus, que é a ascensão ou a subida aos céus. E eu já falei que a ascensão tem um significado de elevação. Então, o que aconteceu na questão da ascensão? A ascensão é uma elevação justamente da frequência vibratória, que faz o ser existir em outra dimensão. Então, o texto sagrado, o nosso texto sagrado, que é o texto judaico-cristão, nós temos o texto judaico do Antigo Testamento, o texto cristão do Novo Testamento. Os muçulmanos também entendem que esses dois textos são textos sagrados. Então, temos esses dois textos sagrados mostrando que alguns seres ascensionaram. Então, Elias, Enoque, Jesus, Maria e João Evangelista. Nós temos esses 5. Se você procurar nesses textos, você vai ver até o momento em que isso é descrito. Então a ascensão aconteceu com Jesus, mas aconteceu com outros também. Podemos dizer que é a entrada na quinta dimensão. Olha, atualmente se falando disso. Vamos entrar na quinta dimensão? Vamos, mas precisamos aumentar a frequência vibratória. Aí você pode me perguntar, André, tá bom, aí você entra nesses temas, eu não sei porquê, mas o que isso tem a ver conosco? Tá bom, tá, você conseguiu demonstrar alguma coisa, mas o que isso tem a ver conosco? Jesus é Deus e nós não somos. Então você está falando de Jesus. Jesus é Deus e nós não somos. Parece difícil fazer algo semelhante ao que ele fez. Escuta. Do que você está falando? Aí que entramos no mistério que nos envolve. Na frase que ele mesmo deixou conosco. E eu vou pedir para vocês a autorização de falar essa frase 2 vezes, porque ela merece ser refletida. Nós precisamos refletir sobre ela. É uma frase de Jesus. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Olha aí, João capítulo 14, versículo 12. Então vamos lá. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, nós podemos fazer o que ele fez e ainda obras maiores, isso dito por ele. Olha, dito por ele. Ou seja, ele mesmo nunca disse que não conseguiremos fazer o que ele fez. Ele não falou assim, não, esquece, eu sou Deus, vocês não são nada, vocês estão aí perdidos aí, não tem jeito, não tem salvação. Não, ele veio inclusive para nos salvar, mas nos salvar de algo muito importante e muito maior. Por isso que na época, algumas pessoas do povo judaico, né, do povo hebreu na época, não entenderam. Porque eles pensavam que o Salvador viria para salvar o povo dos romanos, como Moisés fez com relação aos egípcios. Eles não entenderam que ele veio trazer uma salvação da condição humana de baixa frequência. Ele veio trazer a salvação para irmos para uma nova frequência vibratória, uma salvação muito mais ampla, e não só para o povo hebreu, mas para o povo do planeta. Então ele veio num movimento cósmico muito mais amplo. Não era salvar um povo, era salvar todas as pessoas. Então isso não foi entendido por alguns. Então alguns permaneceram no judaísmo, às vezes até antagonizando com Jesus,
e outros foram para o cristianismo. Muitos judeus se converteram. Então, foi um momento, né, de separação e muito importante de ser compreendido. Ao contrário, o Mestre Jesus nos assegurou que podemos fazer as obras que ele fez e outras obras ainda maiores. Será que nós mesmos não nos prendemos em limitações, achando que nós nunca conseguiremos superar as nossas limitações? Quando poderíamos nos libertar destas amarras, inclusive por toda a mensagem que ele trouxe? Será que não é esta a nossa grande libertação? Será que não é essa justamente a grande libertação que ele nos ensinou? Por que não podemos trilhar no caminho da ascensão? Não podemos? Depois de tudo que ele falou, depois do exemplo que ele deu, e depois dele dizer que nós podemos fazer o que ele fez e obras ainda maiores, não podemos? Se conseguiremos ascensionar ou não é outra questão. Vamos conseguir? Isso é uma outra questão. Mas não podemos trilhar esse caminho, pelo menos? Não podemos trilhar o mesmo caminho que ele trilhou? Reflita sobre isso. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.